Cumprimentamos a todos, desejando a paz de nosso Mestre Jesus, dando continuidade aos estudos da noite, procurando estabelecer cada vez mais essa intimidade com a espiritualidade, com os nossos mentores, porque é na intimidade que as verdadeiras transformações acontecem, é através da intimidade dos nossos pensamentos que o nosso espírito faz essa transição e a boa escolha da porta estreita a que Jesus nos convida. Para ilustrar a mudança que uma alma feminina realizou, vamos recorrer a Humberto de Campos. No livro Boa Nova, na psicografia de nosso querido Chico Xavier, trazendo como exemplo Maria de Magdala, uma mulher que, ao tempo de Jesus, passava por um instante de muitas dúvidas. Seu espírito não mais se alegrava com a sua situação. Detentora de um determinado respeito que havia conquistado pela sua posição social, por deter relações com diversos expoentes da época, uma mulher ainda bonita. Socialmente poderia-se dizer que ela estava bem colocada. Contudo, algo a inquietava. O seu espírito era chamado para algo diferente. E ela havia ouvido falar de Jesus, de uma mensagem que tocava os corações, de alguém que curava, que aceitava aqueles que estavam em pecado, para que pudesse estar ao lado, diferente daquilo que nossa irmã muito bem colocava no primeiro horário, dos fariseus, que procuravam no culto exterior, às vezes, até mesmo humilhar. Mas havia uma dificuldade, porque aquela mulher conhecida por estar em pecado, e pela lei de Moisés, isso poderia levar, inclusive, à lapidação, apedrejamento. E eis que ela entra nos seus raciocínios sobre o que fazer. E o seu espírito clama que queria estar junto daquele mestre, que queria ouvir as palavras de Jesus. E eis então que no dia em que Jesus se encontrava na cidade, ela vai ao seu encontro. E eis que esta mulher, então, é recebida pelo Mestre. Porque Jesus, acima de tudo, reconhece o coração e reconhece quando estamos cansados daquelas ações que às vezes marcam a nossa vida cotidiana. Jesus reconhece quando o trabalhador está apto para receber a verdade, estabelecer uma conversa íntima consigo mesmo. E eis que aquela mulher fala com Jesus. E Jesus fala com aquela mulher. E exorta a respeito da porta estreita. Falando que
sacrifícios são necessários, pois ainda reconhecemos sacrifício como uma palavra negativa, mas Jesus a falava de forma positiva. Sagrado ofício, sagrado trabalho. Era necessário que ela assim realizasse. E estes sagrados trabalhos, que no mundo são reconhecidos como ditos os mais difíceis, porque não reconhecidos, porque exigem de nós a libertação do egoísmo, a libertação do orgulho, exige de nós a reforma íntima, não a reforma íntima do culto exterior, mais uma vez, reafirmamos de acordo com o estudo da primeira hora. Porque às vezes, quando a gente tem a nossa lógica preenchida por algo que nos demonstre um conforto, a gente usa essa lógica como freios de cavalo. Mas o cavalo continua por gente querendo sair do caminho. Não é esse tipo de reforma. É aquela em que a nossa fera interior é domesticada. Aquela em que ela é trabalhada com carinho. Ela é ensinada. Faz-se compreender. Como hoje o Espiritismo nos ensina, através da fé que nós reconhecemos como raciocinada. E Jesus já apregoava há 2000 anos atrás. E eis, então, que Jesus fala a respeito dessa domesticação interior, que significa transpor por uma porta diferente, não a porta do mundo, mas a porta do Espírito. E Jesus fala para Maria que era necessário ser mãe. Mas ela muito se entristece, porque ela já não poderia mais receber um filho em seu ventre. Mas Jesus a questiona: Maria, o que é mais meritório? Ser mãe de filhos que geramos ou daqueles filhos que estão pelo mundo, órfãos de conforto, da palavra que é o verdadeiro sentido, daquilo que sai de dentro de nós, do se sentir importante, do se sentir amado. Quantos de nós hoje temos essa carência, mas já a tínhamos há 2000 anos, porque é algo que vem do nosso espírito, não é somente da questão da matéria, mas do espírito. E era sobre isso que Jesus falava. E eis que aquela mulher sente um impulso íntimo. Algo fora respondido dentro dela. Porque quando o espírito está pronto, o trabalho aparece. E Jesus, falando dessa forma parabólica, eis que seu espírito compreende por si só. Como muitas vezes, também nós, quando nos encontramos em um momento de encontro com nós mesmos, seja dentro de um templo espírita, seja dentro de um templo de qualquer crença, ou seja, muitas vezes na presença de alguém que está sob essa presença divina e é usado como instrumento, porque Jesus utiliza a cada um de nós quando nós nos dispomos. E a resposta é íntima. A resposta
ela meio que é respondida interiormente. E essa foi a resposta que ela obteve. Evidentemente, a vibração colaborava, evidentemente, lá estava Jesus em corpo presente. Mas Jesus nos exorta também que não nos deixaria órfãos. E por que não dizer que em corpo espiritual, Jesus também não está presente neste instante? E eis então que ela faz mais uma pergunta a Jesus, já preparando o seu espírito para algo que viria. Ela fala: mas Jesus, e quando voltardes, quando não estiverdes mais entre nós? Mas Jesus exorta sobre o poder da fé, sobre este sentido de que não nos deixaria e que estaria sempre conosco em espírito, quando nós assim o desejarmos. E assim, passa-se o tempo. A crucificação marca a vida de cada um daqueles discípulos. Marca a vida de Maria de Magdala. A ressurreição também transmite a mensagem da certeza da vida após a morte, porque o que nós aprendemos e o que reafirmamos que a nossa verdadeira vida é a espiritual. E a grande mensagem de Jesus, quando veio aqui à terra, foi exatamente de que o reino de Deus é o nosso território real, a nossa verdadeira casa, e que o mundo é um local de trabalho, onde nós colocamos em prática muitas coisas que aprendemos no mundo espiritual. E então, Maria se aproxima dos discípulos, queria ficar com eles. Evidentemente que quando estamos em um grupo, nos sentimos mais fortes, mais amparados. Contudo, aqueles discípulos ainda, seres humanos, porque não eram perfeitos, aprendizes como todos nós, não levaram Maria com eles. Eles tinham determinado receio de que aquelas coisas do passado voltassem novamente a marcar a vida daquela mulher. E naquele momento de incerteza para todos, eles então a deixam. Ela, contudo, não desiste. Novamente convites, novamente oportunidades para que se voltasse àquela primeira situação. Aquela mulher recebeu. Mas ela havia tido um encontro verdadeiro. Porque quando o encontro é real, uma força que não é uma força humana surge em cada um de nós. E aquela mulher continuou. Passou por dificuldades. E sempre, através da oração, conversava com o seu mentor, com o seu anjo de guarda. Exortava a Jesus. E aquela força a preenchia. Até que um dia, ela sentada debaixo de uma árvore, observou algumas pessoas que passavam por aquele deserto. E eis então que aquelas pessoas se aproximam dela. Elas ouviram a respeito de um Jesus e perguntaram: onde está Jesus?
E eis que então aquela mulher começa a falar a respeito do Mestre. E seu espírito, de tal modo, entrava naquela vibração, que aqueles irmãos sentiam-se felizes, consolados, porque não há ser humano que na presença de uma vibração real de espiritualidade, que na vibração do Cristo, não se sinta diferente, não sinta um calor, não sinta uma paz, não sinta um silêncio interior. E aqueles homens começam a tocar o manto de Maria, Maria de Magdala. E eis que ela se lembra do Mestre, quando eles faziam aquela mesma ação, agiam daquela mesma maneira. E eis que ela começa a distribuir estes sorrisos, começa a distribuir estas palavras, este carinho, e envolve a todos aqueles que lá estavam, e começa a compreender a missão que lhe estava destinada. Porque nada é por acaso. Necessário é que ela estivesse com aqueles que eram mais necessitados, que mais precisavam de amor, que mais precisavam de Jesus, e que não havia ninguém que lá estivesse para falar. Porque antigamente a doença conhecida hoje como hanseníase, que tem tratamento, antigamente era algo horrendo, chamava-se lepra, e aqueles que a detinham não poderiam mais ficar na convivência social e eram colocados para fora da cidade, onde viviam em estado de miséria. E aqueles homens que lá estavam com Maria tinham essa doença. E ela foi ao encontro destes homens e passou a falar sobre Jesus, passou a confortar e dar esperança. E as suas vitórias individuais, as vitórias de Maria de Magdala, era um momento em que aquelas pessoas lá estavam no seu leito, no último momento, compreendendo que a vida não termina, compreendendo que não era necessário o desespero, a revolta contra as leis divinas, porque eis o grande entrave de todos nós ainda é a humanidade, que é o momento da morte. Quanto a espiritualidade tem nos falado daqueles que continuam presos aos seus despojos. Quantos, no tratamento que é realizado também aqui na casa de Glacos, a desobsessão, encontramos espíritos que nem sabem que morreram, revoltados. A grande mensagem do Espiritismo, inclusive, é para que saibamos como fazer essa transição, para que possamos, inclusive, melhorar a psicosfera de nosso mundo, porque o umbral, da forma que conhecemos e é narrado nos livros, através de nossos emissários amigos, nada mais é do que a materialização de nossos pensamentos. No dia que os nossos pensamentos forem totalmente bons, o umbral será uma cidade espiritual da categoria de nosso lar em uníssono. E eis que então aquelas pessoas desencarnavam, felizes, confortados, na vibração daquele mestre, em oração. Quem já pôde acompanhar a desencarnação de um ente querido, de uma pessoa próxima,
em um momento de oração, bem sabe o que nós estamos dizendo. É diferente do que aquela desencarnação que é realizada em meio à revolta. Há um sentido de paz, de tranquilidade, de aceitação. Mas o tempo passa, e eis que aquela mulher também contrai aquela doença. E as manchas violáceas começam a surgir em sua pele. E ela compreende que a sua energia orgânica já não era mais a mesma, mas surge em seu pensamento, surge uma vontade dentro de seu coração para que pudesse rever aqueles irmãos mais caros. Maria, mãe de Jesus, e João, evangelista, que agora se colocava na condição também de filho, cumprindo o pedido de Jesus, estavam em Éfeso. E para lá ela desejou dirigir-se. Doente, despediu-se de todos, com lágrimas, contente, porque havia completado o ciclo. Seu coração agora lhe pedia para que lá estivesse, porque também isso acontece em nossa vida. Há os ciclos que completamos. E muitos de nós, às vezes, fica preso nesse sentido da teimosia. E por isso que às vezes as coisas começam a ficar complicadas. Porque o nosso espírito quer alguma coisa e nós, na nossa teimosia material, não atendemos. Mas ela atendeu por quê? Porque ela estava no trabalho. Quem está no trabalho é guiado pelas mãos do Mestre. E então ela faz uma viagem difícil. Pede esmolas. Não se sente humilhada. Muito pelo contrário, se sente feliz. Ela como que sentia que as coisas estavam da forma correta, se encaminhando. E quando ela chega em Éfeso, às portas da cidade, mais cansada do que nunca, ela cai. Mas eis que ela não é desamparada. Uma família cristã a acolhe. E ela revê estes amigos caros. E vive os últimos momentos na carne, evidentemente com as desarmonias orgânicas que a desencarnação nos leva. Porque é preciso que o espírito se desprenda. E ela também realizava a sua limpeza, porque o corpo, como a espiritualidade nos diz, também é o filtro do espírito. Ela deixava no corpo todas aquelas coisas pesadas que ela vinha carregando, da caminhada milenar, mas agora direcionada a um caminho de progresso espiritual. E ela desencarna. E eis que Humberto de Campos nos conta que quem fora receber Maria de Magdala fora o próprio Jesus, pessoalmente Jesus. E eis que ela cai, já em corpo espiritual totalmente refeita, porque aquilo que ela precisava deixar, ela deixou. E ela diz: mestre, relembrando aqueles dias da Galileia. E ele responde a ela: Maria, bem-aventuradas és, porque escolheste a porta estreita. Vem comigo. Uma reflexão de Humberto de Campos a todos nós.
que aqui estamos nesta noite estudando esta passagem que nós leremos em seguida, da porta estreita. Porque, meus irmãos, realmente, o estágio espiritual, e vamos assim encarar, estágio, relembrando aqueles tempos em que a gente exercia as nossas profissões no início, né? Assim que nós estávamos no ginásio, como falava antigamente, né? No ensino médio, ou no começo do ensino superior. E que a gente começava a praticar aquilo que a gente havia aprendido de teoria. Até que a gente pudesse, então, assinar a carteira como profissional, como estagiários. Nossa época aqui na Terra é de estágio, somos estagiários. Ainda estamos aprendendo. Já acordamos e despertamos para a razão, e a gente vem, encarnação após encarnação, vivendo diversas experiências. Experiências da riqueza, da miséria. Temos vivido a experiência da saúde orgânica, da doença, da maternidade, paternidade, a experiência de ter filhos, da orfandade. Já vivemos a experiência do crime. E temos em cada um destes estágios, obtendo determinada perspectiva de compreensão de nós mesmos, em que nós não somos obrigados a progredir. A lei nos faculta estacionar. Mas o nosso espírito tem sede. Sede por se libertar destas algemas que nos prendem a essas experiências menos felizes. E a gente realiza isso sempre na carne. Só que o momento em que nós chegamos aqui, e Jesus bem sabe, porque Jesus também passou por essas experiências. Jesus não nasceu pronto, porque o livro dos Espíritos vai nos dizer que Deus não cria seres especiais. Deus nos cria iguais. A nossa vontade de melhorar que vai diferenciando-nos na caminhada em estágio de maturidade. Vontade, nem é tempo. O tempo também nada mais é do que uma ferramenta, porque o tempo também é uma criação de Deus. Quem criou o tempo foi o nosso Pai Celestial. Por isso, aquela afirmação que nós encontramos, que Deus é. E neste sentido, meus irmãos, Jesus, compreendendo estas provas que nós temos aqui na carne, nos fala a respeito da importância de nós conseguirmos raciocinar para além da materialidade. Porque raciocinar para além já é um fato que nos permite uma compreensão maior a respeito dos objetivos de cada um de nós. E podemos dizer, sem medo de errar, feliz é o espírito que está aqui na terra, cumprindo as suas responsabilidades, apesar de raros. Assim vai nos dizer Telésforo no livro Mensageiros. São raros os completistas.
mas eles existem. E a espiritualização da humanidade permite-nos cada vez mais termos essas ferramentas para que não mais caiamos nas ilusões. Não mais a gente sinta essa inquietude, mas consigamos as respostas. Porque Maria de Magdala também foi em busca dessa resposta. Mas foi fácil? Desde o começo? Não foi. Quantos olhares ela não enfrentou? Quantos preconceitos? Quando ela olhou para os discípulos de Jesus, até mesmo para os discípulos, ela sentiu a desconfiança, porque através dos olhos a gente lê. A gente sabe, a gente sente, mas ela ouviu esta voz. Essa voz da porta estreita. E é esta voz que Jesus, o maior referencial de todos nós, tem nos chamado a ouvir há 2000 anos. Tem nos chamado a ouvir desde que a humanidade é a humanidade através dos profetas. Porque Ele, Jesus, tem mandado estes profetas de tempos em tempos. É Jesus, o organizador da doutrina espírita, para que ela viesse ao mundo no tempo correto, não para ser mais uma religião, mas para dar cumprimento nas suas próprias palavras, porque o Consolador prometido está nas próprias palavras do Mestre. Seres humanos que se prepararam para falar a respeito destas verdades, de suas próprias experiências no mundo espiritual, porque todas as respostas são resultados dos raciocínios espirituais. Todos os governos, todas as nações estão reunidas de acordo com uma necessidade espiritual. Para comprovar isso, basta mais uma vez leiamos Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não há um fio de nossa cabeça que cai. Todos os raciocínios a respeito do que precisamos em nossa vida, a respeito de toda a configuração familiar que ora nos abarca neste mundo, sendo ela consanguínea ou não, estão referenciadas no Espírito. Contudo, o raciocínio do Espírito é algo que no mundo nós temos ainda dificuldades. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas vontades inferiores ainda dominam. Porque faz parte, e isso é importante, não é nenhum monstro elas ainda dominarem. É porque elas ainda fazem parte do estágio que nós estamos. Porque a gente só molda determinada pedra com uma pedra mais forte. E é nestes atritos,
nessas convulsões sociais, que a gente ainda encontra as ferramentas para que a gente possa moldar este progresso. Mas a nossa vontade é a pedra mais forte que existe, porque ela é o diamante. Em nome do amor, nós poderíamos fazer essas mudanças, mas o amor também está na referência da porta estreita. Por isso, meus irmãos, voltamos sempre a estes estudos que a vida nos dá a oportunidade, relembrando exemplos de há 2000 anos, para que a gente possa reafirmar que vale a pena. Vale a pena a gente fazer este trabalho. Mais uma vez, não um trabalho do culto exterior, porque as lógicas podem ser confortáveis para usarmos como bengalas, mas é da mudança do coração. É o nosso coração que precisa pedir. Por isso, quando Kardec recebe este amai-vos e instruí-vos, isso fala muito alto a todos nós. Porque se a gente ainda não é capaz de amar, a instrução é o melhor caminho. O mergulho nas leituras, o mergulho no trabalho, referenciado através daqueles que nós reconhecemos como capazes, como mestres, como professores aqui na Terra, que nos guiam, como o irmão Glacos, um espírito instrutor, que compreende que às vezes não nos amamos ainda, mas estamos nos instruindo, até que chegue um momento em que o nosso coração fale: assim preciso agir, assim preciso realizar. Eu que não tinha capacidade de perdoar, agora eu tenho, e meu coração pede, porque nós sentimos o que é preciso fazer. O nosso coração então passa a ser esta bússola, e a nossa prece passa realmente a ser este combustível, e aí a gente começa a amar. E este amor nos salva de nós mesmos, porque, como diz Pedro, está também reafirmado neste texto que nós citamos do Boa Nova, por Jesus. E Pedro encontra-se, se eu não me engano, na segunda epístola. O amor cobre a multidão de pecados. O amor fala a cada um de nós algo a respeito dos nossos equívocos do passado. Não para que a gente tenha vergonha, mas para que a gente possa dar luz, para que a gente possa compreender, porque o primeiro ser humano que nós somos chamados a compreender somos nós mesmos. O primeiro ser humano que nós somos convidados a amar verdadeiramente somos nós mesmos, porque ninguém dá o que não tem. Ah, eu amo o outro, mas não me amo. Não ama. Não ama. Nós só damos o que temos. Por isso é um trabalho. Por isso que a gente diz, Jesus compreendia que ele viria ao mundo não para chegar e causar uma transformação naquele momento. Ele viera semear o divino semeador. E na metáfora, da semente que precisa crescer, ela demora tempo. Ela demanda cuidado.
quais são estes cuidados que nós estamos tendo, né? Então, nada melhor do que as palavras de Jesus, referenciadas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14, e no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. Ela se encontra, essas palavras de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E assim diz Jesus. Vamos encerrar com as palavras do Cristo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que entram. Quão pequena é a porta da vida, quão é apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos são as que encontram. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu o mestre: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: comemos e bebemos na sua presença, e nos instruístes nas vossas praças públicas. Não sei de onde sois, não seis de onde vindes, afastai-vos de mim, todos os que praticai a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e vós outros dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, e do Setentrião, e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão primeiros, e os que forem primeiros serão últimos. Meus irmãos, muita paz e